Câncer. Poucas palavras nos despertam tanto medo e incerteza. Se em tempos antigos representava uma sentença de morte, hoje em dia o tratamento dessa doença evoluiu muito e, quando realizado em estágios iniciais, o paciente tem grandes chances de cura. Ainda assim, é um choque ouvir que você, um ente querido, ou até mesmo um pet, está com câncer. Mas afinal, o que é esta doença? Como encará-la de uma forma que não o tabu de sempre? O câncer, ele é uma enfermidade que pode acometer qualquer tipo de espécie animal, né? Tanto os humanos quanto os cães e gatos e outros animais não domesticados também. E ele é nada mais do que uma neoplasia, uma formação de um nódulo, de um aumento de volume em algum lugar. Esse aumento de volume ele pode ser externo, que aí normalmente na pele, né? E pode ser interno também, que são nos órgãos, aí fígado, baço, rim, qualquer órgão pode ser acometido pela uma neoplasia, pelo câncer. Então, qualquer aumento de volume, ele pode ser um câncer, por isso que aí você necessário, que a gente leve no veterinário, para aí o veterinário fazer os exames, tudo direitinho e poder diagnosticar. Às vezes aquele tumor pode ser benigno, que a gente fala, né? Que é um tumor só, um aumento de volume, um excesso de células ali que se reproduziram naquele local, daí a gente opera e o paciente fica totalmente curado. Ou não, às vezes daí pode ser um câncer, daí vai ser feito o exame e a gente vai conseguir diagnosticar através de histopatológico, que é a biópsia, né? Os mais comuns ainda são os reprodutivos, que são os tumores de mama e fêmea, principalmente, né? Os tumores de testículo, alguma coisa em macho, mas não é tanto. O tumor de TVT, aquele infelizmente ainda aquele altamente contagioso que pega na cópula, né, no cruzamento dos cães, ainda tem muito TVT ainda, infelizmente. E aí depois os cânceres de pele, o câncer específico de algum órgão, fígado, baço, coração, mas o mais comum é o reprodutivo e o de pele, são os dois que mais acontecem na rotina, né? A gente tem que fazer todos aqueles cuidados básicos de prevenção para todas as doenças, que seria a vacinação, o controle de vermífugo, a questão da alimentação, né? Escolher uma alimentação sempre de boa qualidade, uma ração que puder ser mais natural possível. A questão de animais brancos, né? Tanto o gato quanto o cão não ficar exposto ao sol, não ficar exposto a produtos químicos. Então, quando a gente limpa a casa, as pessoas muitas vezes têm mania de usar pinho, usar água sanitária, usar isso, aquilo e deixar o paciente no mesmo local, interfere. Hoje a gente sabe que até as radiações do Wi-Fi, radiação de micro-ondas, radiação de poluição também interfere, então tudo interfere. Então, o máximo de controle que a gente conseguir fazer dos fatores externos, a gente vai estar ajudando a prevenir, com certeza. O câncer, ele é uma doença de paciente idoso, né? Tanto em seres humanos quanto qualquer outra espécie, normalmente ele começa a aparecer, ele começa a dar sinais dessa doença a partir dos 6, 7 anos de idade nos animais. Porque quando as células começam a criar um envelhecimento natural, começam a se perder, digamos assim, no funcionamento normal delas, e elas acabam deixando muitas vezes de ir a óbito, né? Porque as células, elas também têm uma data programada para morrerem no nosso organismo. E às vezes por algum motivo genético, alguma interferência externa, isso não acontece e ele começa a se reproduzir em excesso e aí causa o câncer. Então, em animais idosos, com certeza, isso é mais evidente. Quando acontece em pacientes novos, muito novos, tipo filhotes, ou 1 ano de vida, 2 anos de vida, normalmente daí ele é bem mais agressivo, porque não é o normal de acontecer. A gente começa normalmente com o tratamento principal, primordial, é o cirúrgico, né? A retirada daquele tumor, como eu te falei, para ver se realmente é um câncer ou não é. Só assim a gente consegue identificar. Se depois da retirada desse tumor a gente vê que realmente ele era câncer, que a gente vai ter que tratar depois, aí a gente entra com tratamento de quimioterapia. Hoje em dia tem quimioterapia oral também, dependendo de alguns casos dá pra usar. Tem radioterapia, tem vários outros jeitos de tratar, tanto quanto, assim, bem parecidos os tipos, né, com a humana, com certeza. Porém, as reações adversas, isso é muito bom e importante de estar te falando, tá, Leandro? Que nos animais a reação adversa é bem menor. Então eles não têm tanto problema de perda de cabelo, né, que as pessoas têm, a gente tem medo, eles não têm tanta perda de pelo, eles não têm aquela coisa de passar muito mal na quimio, vomitar, ter diarreia, não conseguir nem se alimentar no mesmo dia. Na maioria das vezes eles suportam muito bem a quimioterapia, conseguem viver tranquilamente bem, do mesmo jeito que viviam. Claro, um dia ou outro eles vão ficar meio enjoadinhos, meio prostrados, mas nem perto do que é no ser humano. Então é bem legal, assim, bem tranquilo de tratar. Isso é bem importante da gente estar falando pro pessoal, para
desmistificar um pouco, né? Claro. Porque quando eu falo para os meus clientes que o paciente vai ter que passar por uma químio, eles já lembram Sim. de alguma situação que eles passaram na família, de algum ente querido que sofreu muito com a quimioterapia. Então é muito importante sempre operar, já tratar no iniciozinho. Viu um nódulozinho minúsculo de menos de 0,5 centímetros, é ali que é a hora de a gente entrar em ação e já fazer a cirurgia. Quanto mais ele vai evoluindo, crescendo e tomando conta do organismo, aí menos chance de do resultado ser bom no final do tratamento. Então várias coisas vão interferir, mas sim, quando for a gente conseguir dar o tratamento todo e dizer, não, ele está curado, né, ou ele está pelo menos controlado, ele vive normalmente, come, brinca, vive a vida dele como era antes, tudo normal.